Afinal de contas, pastor Nivaldi, há pessoas superiores e inferiores? Quero o seu parecer. Ok. Bom, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui juntamente com vocês e ainda mais estar ao lado aqui de dois mestres que eu já conheci, assim, de ouvir falar e à distância, e hoje ter o privilégio de ouvi-los, para mim, isso é ímpar. Há um ditado que diz que todos somos feitos de barro, mas alguns se acham de porcelana, né? E a questão da superioridade e da inferioridade, isso é algo que mexe com a cabeça de todo ser humano. E às vezes eu também me pego me perguntando por que nós nos sentimos às vezes superiores a outros e temos a dificuldade de nos sentirmos iguais. Há pouco tempo eu estava no hospital, escola, fazendo umas visitas ali, orando com algumas pessoas internas, e fato muito curioso que alguém me despertou a atenção e disse para mim assim: pastor, aqui é o lugar onde as pessoas entendem. Ele disse: aqui é onde nós realmente vemos que não somos superiores a ninguém. Ele disse: aqui é que a ficha cai. Essa foi a expressão que ele usou. E aí ele começou então a relatar como era a vida dele e as coisas que ele já havia possuído e agora a condição em que ele estava. E ele disse: olha, por mais que eu tivesse ou por mais que eu tenha, eu não consigo mudar 1 milímetro da minha vida aqui. Infelizmente, às vezes nós temos que chegar em situações assim para entender que nós não somos superiores, que nós realmente somos iguais na essência, na constituição. É claro, podemos ter classes sociais diferentes, nível cultural diferente, a conta bancária diferente, isso é um fato, isso é uma realidade que não tem como ignorar. Mas na constituição, na essência, nesta humanização, é uma ignorância muito grande, às vezes eu vejo, nós nos sentimos diferentes, maiores, melhores, ou às vezes até piores, né? Porque existem casos também que a pessoa tem uma dificuldade muito grande. O professor Décio foi muito feliz na sua palavra, a esse respeito, que às vezes a questão da inferioridade não é tanto que eu esteja inferiorizando o outro, mas o próprio outro, ele se vê nessa condição. Há um tempo atrás eu tive uma experiência lá na igreja, muito interessante, que após o culto, havia um andarilho e ele queria conversar comigo. E eu fui conversar com ele. E ele disse para mim assim, de cabeça baixa, ele falou para mim assim: o senhor pode me dar R$1? Eu disse: posso sim. Mas primeiro eu quero orar por você. Ele disse: não, só R$1 mesmo, não precisa orar não. Eu disse: tudo bem, eu vou te dar R$1, mas eu quero orar por você. E ele, de cabeça baixa, ele disse assim: moço, eu só quero R$1. Eu falei: eu vou te dar R$1, mas eu vou orar por você. Aí ele insistiu comigo, ele disse: não, eu não quero, eu só quero R$1. Só me dá R$1? Eu disse: eu vou te dar mais do que R$1, mas eu vou orar por você. Aí ele olhou para cima assim e ele disse: mas eu não sou digno. A minha insistência com ele não era com uma visão de evangelização ou de mudar a mente dele, porque você não muda uma pessoa dessa da noite para o dia, né? Mas a minha preocupação naquele instante, logo eu percebi aquilo, é que ali havia alguém diante de um quadro, de uma situação, que ele estava se sentindo inferior. Até a forma dele pedir ajuda já deixava claro que ele estava ali, às vezes me vendo assim como alguém muito melhor do que ele, e não, essa não é a realidade, né?
mas em face que a própria pessoa, é tão interessante que ele tinha essa dificuldade sequer de erguer a cabeça. Aí eu me lembrei daquela parábola que Jesus contou dos dois ali orando, né, e um sequer tinha condição de olhar para cima porque dizia, Deus tenha misericórdia de mim. E ali eu percebi aquilo naquele moço. Mas ele me concedeu a oportunidade, eu orei por ele, dei para ele ali R$5, e ele saiu muito feliz, né? Então, às vezes, a questão da inferioridade não é porque, às vezes, eu ou outro sequer imponha isso, mas às vezes nós mesmos buscamos isso para nós. Okay? Entendi. Professor Décio? Veja, é exatamente o que o pastor falou. Veja, se cada um de nós, ninguém escolhe ser o que é, assim, naquela teoria que eu coloquei para vocês, não tem sentido nenhum eu humilhar o pastor, eu humilhar o Washington, o Joe, qualquer um, porque você não escolheu as condições, ser negro, ser pobre, ser homem, ser mulher, ver nascer naquele dia, ser idoso, ser criança. Nós somos, não é sob o ponto de vista religioso, não, mas nós somos irmãos mesmo. E a natureza, o abacate, a manga, também são nossos irmãos. Nós, juntos, essa irmandade toda foi colocado para a gente bendizer a vida, né? Sempre se encantar com a vida, se encantar com todos esses seres, para a glória do Pai. O que você acha que impede, e também o Washington pode comentar, o pastor, o que impede a pessoa, algumas pessoas, perceber que realmente, de fato, somos uma irmandade? Porque alguns, por ter uma capacidade maior, realmente se acham superiores a outros. E outros, por ter dinheiro, também se consideram superiores. Então, eu creio que estes não perceberam isso que todos vocês falam. Por que eles não percebem isso? Veja, eu acho que tem muitos motivos para não perceber. No século XXI agora é muito difícil perceber. Você tem aí apelos para a felicidade que não condiz com a verdadeira felicidade, né? Vou lá voltar 3.000 anos atrás, quando os gregos diziam que a gente só é feliz na busca do bem, da verdade e da beleza. É bem, verdade, beleza. Bem, verdade, beleza. Bem, verdade, beleza. E que depois, o Jesus Cristo quase que pegando o que o Aristóteles dizia, né? Caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Veja, são coisas muito semelhantes. Quer dizer, nós não estamos num bom caminho. É o caminho do bem. A verdade seria a mesma e a beleza seria a própria vida, né? Então, acho que nesse mundo do consumo, onde ter é milhões de vezes mais importante que ser, dificilmente a gente vai tomar consciência dessa irmandade. Só para contar um caso, de vez em quando os meninos falam mal dos pobres que roubam na sala de aula. Aí eu digo assim, olha, eu tenho uma bicicletinha, sou uma pessoa verdadeira, boa e até bonita. Que o bem, verdade e beleza. Você tem uma Hilux, vagabundo, mentiroso. Aí eu passo de bicicletinha, você passa com a Hilux. As meninas vão olhar para quem? Para a Hilux. Aí, como eu mereço ser olhado também para as meninas, eu vou e roubo sua Hilux. Olha para você ver. Então eu não roubo a sua Hilux porque eu quero roubar. Mas eu quero ser olhado. Eu quero ser amado, eu quero ser notado, eu quero ser amado. Vamos falar amado, que é o tema da nossa palestra hoje, né? É o milagre do amor. E eu tenho o direito, inclusive, de ser amado. Mas eu tenho uma bicicletinha. E aí, como é que faz? Washington, qual que é a sua posição sobre essa questão de superioridade, inferioridade, nossa igualdade? Bom, quando mexe na
na verdade interna, algumas crenças que a pessoa tem, é muito complicado. Mas veja, eu acredito, assim, de verdade, que eu tenho um irmão que se chama Wellington e uma irmã que se chama Aida. Isso desde pequenininho, né? Mas eu acredito porque me disseram isso. Foram me falando isso. Se pusessem Joe, qualquer outra pessoa e fosse falando, seria irmão. Quando pequenos, nós não temos dificuldade nenhuma de ser irmão dos outros. Nós acreditamos. Porque não é mentira. Ser humano é irmão de ser humano. Opa, a ideia é assim, não só porque tem os irmãozinhos também. Nós somos irmãos das crianças e das flores e dos pássaros, do universo. É verdade. Se isso for dito, falado, e se a gente não sufocar, destruir a criança que é em nós, era só chamar aqui todo mundo para brincar de roda, vinha todo mundo, tranquilo, de boa, sem ficar com vergonha. Pera, eu não conheço, é o primeiro dia que eu conheço o pastor. Sem vergonha nenhuma. Tranquilos, felizes. Mas a gente começa a crescer, e ter muitos irmãos é dividir muita herança, é dividir muito afeto, muita atenção. Isso é só para mim, então, eu não, porque aí entra a história das comparações e tudo, aí vai estragando tudo. O que era para ser só uma festa, só uma alegria, uma grande fraternidade, se torna isso. Quer dizer, o pai está para morrer, isso é fato. O pai está para morrer no UTI, aquele negócio todo, e os filhos no arredando do pé. 2 filhos. E não vou dizer muito mais coisa não, porque é coisa acontecida não muito distante. Poxa, como esse pai é amado. Os 2. Um tinha medo de, enquanto o outro ia para lá e tudo, ia lá e entregava para o velho assinar um documento. Ô, gente, mesmo sangue. Mesmo sangue. Agora eu pergunto, quem é que não tem o mesmo sangue de outro ser humano? Quem? O pastor ia comentar, pode continuar. O professor Décio falando sobre essa questão da equiparação, e pegando aqui um paralelo com a palavra do professor Washington a respeito dessa igualdade. Como isso é uma coisa tão cruel na nossa vida, essa equiparação, e aí essa saga que a gente alimenta de querer ser igual ao outro, de desejar ser igual ao outro, né? E nós vamos aceitando essas imposições. Eu enfrentei uma situação, eu sou filho de pai separado. Meu pai, quando separou da minha mãe, eu estava com 9 para 10 anos, simplesmente da noite para o dia a gente perdeu tudo, né? Assim, porque ele vendeu a fazenda, sumiu no mundo. E houve uma ocasião na escola que, na comemoração do Dia dos Pais, tinha um poema a ser declarado, aclamado naquela semana, e estavam lá, então, escolhendo um aluno que fizesse aquilo. Aí, imediatamente, alguém cita meu nome, porque eu sempre fui muito aberto em escola, sempre fui muito participativo, e aí alguém logo disse, o Nivaldi, é o menino ideal. Aí a professora chamou outra e falou assim, não, ele não pode. Aí a outra disse, mas por que não? Ele não tem pai. Gente, aquilo, mas foi lá no coração, assim como uma agulha entrando, penetrando fundo. E eu saí dali naquele dia indignado, pensei, peraí, eu não tenho pai, eu não sou besouro. Não, eu tenho pai, ele só não mora comigo, ele só não vive comigo, ele só fugiu, né? Mas eu tenho pai. Eu fui para casa indignado com aquele negócio. E eu não contentei com aquilo não. E no dia seguinte, eu fui até a secretaria e comentei aquilo com a supervisora. Eu falei, olha, aconteceu um fato aí, eu me senti machucado e eu gostaria de ser o menino da vez. Eu quero apresentar esse poema. Aí ela ficou toda sem jeito. Eu vou ter que conversar com a professora. Eu falei, então, por favor, chama a professora, porque... espera aí. E ela chamou a professora que quis consertar o negócio lá e tal, e disse, não, mas ele não tem estrutura para, né, porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento dele. Eu falei, pode ter certeza que eu não vou decepcionar a professora. E naquele dia, assim,
É claro que o poema não era meu, né? Mas lágrimas saíram do auditório. Aquilo me fez um bem muito grande. Talvez para as pessoas ali, pode não ter tido tanta diferença, mas para mim me fez um bem muito grande, porque aquilo me fez crescer. E não aceitar essa equiparação e esse menosprezo, né? Essa sobrecarga que vão lançando para a gente no dia a dia. E eu estou até lendo um livro, né, Como Entender as Pessoas, do Larry Crabb, muito interessante, que ele fala a esse respeito dessas questões que a gente vai colocando, como essas imposições, como se for, não, são traumas de infantilidade, né, são traumas da infância, coitadinho, ele é bandido por isso, ou ele é ladrão por isso, né, porque ele lá na infância, ele foi privado disso, ou aquilo outro, e a gente vai alimentando isso. Aí a minha pergunta mas será que vale a pena a gente alimentar isso, né? Legal. Vamos para o próximo item. Priscila. Enquanto isso, a gente está falando sobre os erros, dessas questões que nos igualam e tal. A gente vê muito sobre o que o Washington falou. Todos nós temos a capacidade de fazer o mal, certo? Só que alguns, por algumas questões, eu nem sei explicar como, consegue evitar ou não utilizar tal capacidade. E uma pessoa que não coloca essa capacidade para fora, se contém, como que a gente pode argumentar para essa pessoa e mostrar que mesmo ela não colocando todo esse mal para fora, nós continuamos sendo iguais àquelas outras que acabam tendo a oportunidade, ou a capacidade, ou a disposição de materializar aquele mal que está dentro de si. Não sei se eu consegui explicar a pergunta. Como que eu posso argumentar para essa pessoa que se considera melhor? Não, eu nunca matei ninguém. Eu nunca violentei ninguém. Nunca roubei. E aí, professor Décio? Eu só vou dar o primeiro tiro. O milagre do amor. O amor, ele é explosivo, tá? O amor é explosivo. Então, na medida que eu me amo o próximo, amo todas as coisas do mundo, amo a Deus, simultaneamente, isso vai explodindo. Explodindo sempre em círculos cada vez mais largos. Ela vai contagiando. Exatamente. Agora, só que as pessoas... mas aí que está o problema. Isso dá trabalho. Perde-se tempo. Perde-se dinheiro. Por isso que o Roberto Freire, um psicanalista, diz que quem ama fica pobre. Porque é tão explosivo que eu vejo que o Nivaldo está precisando de alguma coisa, independente dele me pedir, dele se humilhar, eu já divido. E ele já divide com o Washington, e vai dividindo. Aliás, eu não gosto da palavra dividir, não. Eu gosto da palavra distribuir. Por isso que fica... Eu distribuir é mais ou menos a multiplicação dos pães e dos peixes. Que Jesus não dividiu, ele distribuiu. Ele tinha dois peixes e 5 pães. Distribua! Não mandou dividir. Distribuir. Então, quando a gente distribui com um amor explosivo, a gente vai perdendo tempo com o outro. E que bom que a gente possa perder tempo com o outro. Legal. Pastor Nivaldo, Washington, quer comentar algo sobre? Realmente, o amor, sem sombra de dúvida, não se explica, mas quando se vive, ele proporciona realmente essas revoluções na nossa vida. Arnaldo Jabor, uma vez ele contou uma experiência que ele teve, inclusive esses dias saiu novamente aí essa citação dele,
saiu nas redes sociais aí, mas eu já havia ouvido isso dele mesmo. Uma experiência que ele teve viajando para o exterior, e ele pegou um táxi para o aeroporto, e nesse trajeto houve uma pessoa ali, um outro motorista, mais apressado ainda, que entra na frente e fez uma ultrapassagem muito louca, deu uma fechada no motorista do táxi, né, e parou logo à frente ainda, e levantou a mão, ergueu palavrão contra o motorista, né, e o motorista que estava conduzindo o Arnaldo levantou a mão, né, e disse: desculpe, amigo, Deus te abençoe, desculpe aí, segue a sua viagem. O Arnaldo, ele disse que ele olhou para aquele motorista indignado e falou: rapaz, o camarada quase mata a gente, inconsequente, faz uma besteira desta e ainda diz palavrões contra nós, e você ainda pede desculpas a ele e dá um sinal de positivo e manda o sujeito embora? Como é que você explica isso? Ele disse: olha, o que acontece é que as pessoas estão sobrecarregadas de lixo. E o lixo, em determinado momento, você vai precisar de algum lugar para jogá-lo. E essas pessoas estão por aí. Um dado momento, ali o tambor, ele transborda. Então ele vai ter que jogar o lixo dele em algum lugar. Então não é ele, mas é o lixo que ele está jogando fora. E não ele. Eu preciso separar entre o lixo, o mal e ele. Ele disse: eu estou desejando um bem a ele, não para o mal dele. Dentro disso que você comentou, eu pergunto uma outra coisa. Nós somos responsáveis pelo erro que o outro comete? Olha, se eu for alimentar a questão do erro que o outro comete e eu trazer isso para mim, aí entra uma questão da valorização própria também. Eu vejo assim, esse amor próprio, essa questão de eu saber quem eu sou. Eu saber quem eu sou. Porque a partir do momento que eu alimentar o erro do outro e eu realmente trazer essa culpabilidade para mim, eu deixo de viver uma própria vida também. Aí entra o amor próprio, essa valorização própria, né? Para poder isentar o outro das suas responsabilidades. Então, eu vejo que o outro, ele não pode ser isento das suas responsabilidades. Mas é tipo, cada um por si, nessa questão? Não, não é cada um por si, mas é saber diferenciar, às vezes, naqueles momentos, aquelas situações em que nós somos partícipes junto com o outro, né? E naquilo que o outro realmente é responsável, né? Entendi. Professor Décio? É só para complementar, ou às vezes até discordar do pastor, mas só para a gente pensar, tá? É só para pensar. Céu e inferno. O outro é meu céu, o outro é meu inferno. Eu só me salvo quando eu levo um punhado de gente comigo, e eu só me perco quando eu levo um punhado de gente comigo. Há uma cumplicidade silenciosa no bem e no mal. Eu sou professor, e eu não tenho nenhum aluno, então eu não sou professor. Eu só vou ser professor quando tiver aluno. E esse aluno disser: professor, eu deixo você ser professor. E aí eu digo: eu deixo você ser aluno. Então, quem é o melhor? Os dois vão se salvando ou os dois vão se perdendo. Então, há uma cumplicidade silenciosa. Então, se eu for para o céu, eu levo muita gente comigo. Muita gente, assim, aquele muita gente que o Washington falou lá. Algumas pessoas, porque o amor é explosivo, tá vendo? Não tem jeito de eu ir sozinho. Tem que levar alguém comigo. Ou é um filho, ou é um amigo, um conhecido, um neto, a esposa. Alguém tem que ir comigo junto, porque alguém permitiu que eu fosse bom. E eu vou para o inferno. Eu levo um punhado de gente também. Porque alguém permitiu que eu fosse mal. Se nós somos dependentes um do outro, Washington, igual o professor Décio comentou, ele é professor porque tem alunos. Se não tivesse alunos, ele não seria professor, mais ou menos isso. De uma certa forma, tem essa dependência. Se somos dependentes, na sua posição, igual eu perguntei para o pastor, nós somos responsáveis pelo outro
Ou nós somos dependentes, mas não a ponto de nos tornar responsáveis pelo erro do outro? Qual a sua posição quanto a isso? Não sei exatamente. É muito difícil. Eu acredito muito que cada pessoa tem que ser responsável pelos próprios atos, na medida em que for responsável mesmo. Então ela tem que dar conta. Agora, ninguém dá conta sozinho, nem de um bom ou de um mau ato. Então, acho que a gente pode ir combinando essas posições, porque é um pouco isso. Ninguém inventa amar e começar a fazer uma coisa boa. Ninguém inventa fazer uma desgraceira qualquer. A gente vai aprendendo isso na convivência com os outros. Então, nós somos corresponsáveis, tanto para o bem quanto para o mal. Eu vejo isso como verdade. Agora, é como uma coisa perversa, por exemplo, alguns que tentam jogar a culpa, por exemplo, numa mulher que é estuprada, mas você não viu como ela estava vestida? Aquela coisa, desculpa a expressão, sacana, mas que fazem isso. Então, é o fim da picada. Nós não podemos nunca dizer isso. Né? Então, agora, há uma sociedade erotizada ao extremo? Há também. A gente vai, né, alimentando isso. Aquilo que faz parte da dimensão nossa, né, de afetividade, sexualidade, tudo, a gente vai comercializando isso e quer ganhar, enfim, quer dizer, a gente vai se tornando refém e a gente vai perdendo com esse jogo. Porque de repente a gente não sabe onde é que está a responsabilidade. Porque tem caras, mas ela praticamente me obrigou, eu sou homem, né? O cara poderia dizer. E aí essas coisas sacanas que a gente vê. E uma coisa, dentro dessa questão da responsabilidade e tudo, eu fico pensando muito naquela parábola do filho pródigo, né? A alegria que o pai teve quando o filho, né, voltou e tudo, mas ficou aquele outro, eu sempre fico encafifado com aquele, mas eu não sou como esse seu filho, não, porque ele que fez isso e fez aquilo. Olha que coisa, olha como é capaz, olha com um coração fechado como ele é capaz. Ele estava ali sempre com o pai, fazia, trabalhava, isso, aquilo outro e tal, né? Tudo que você manda fazer, eu faço e tal, etc. Mas foi fechado para o coração do pai, que estava feliz da vida, porque ele que estava sempre olhando né, pela estrada, percebeu que o filho estava vindo e ficou feliz da vida, o pai. O filho que estava sempre com o pai, não se alegrou nem com a alegria do pai. Quem dirá da vinda daquele outro seu filho? Não, esse seu irmão, o pai que precisou falar. Esse seu irmão estava morto, voltou à vida. Então é isso. A gente é tão sacana que a gente é capaz de puxar tudo a nosso favor. Mas é capaz de jogar em cima do grande amor. Você também não presta, né, amor? Você ama a todos mesmo. O amor ama a todos. O amor não faz acepção de pessoas. A gente sim. E deixa eu pode só comentar. Eu acho que está tão legal nós três. Acho que a gente está se entendendo. Outra citação bíblica, quando Caim mata o Abel, aí Deus fala assim: onde está teu irmão? E ainda dentro desse assunto, em que momento que eu posso dizer não tenho nada a ver com isso? Quando alguém pede ajuda em algo que ele errou, ele me pede ajuda, e eu sabendo que a responsabilidade daquele erro, de todo aquele mal, é dele, porque foi ele que causou, em que momento que é ideal e que eu posso dizer com tranquilidade, falar, isso não é problema meu, a culpa é sua, você resolve sozinho. Isso é lícito ou em alguns momentos esse discurso não se encaixa bem? Qual a posição de vocês três contra isso, para a gente interromper esse nosso primeiro momento? Entendeu a minha posição? Primeiro a gente falou sobre a nossa dependência um do outro. Beleza. Falamos também sobre a nossa responsabilidade com o erro do outro. Então, quero saber em que momento que eu posso dizer com tranquilidade, falar, se vira, meu filho, você fez, você resolve. Pode começar dessa. Eu nunca posso negar uma ajuda, mesmo que o erro não foi meu. Veja, a questão não é negar ajuda. E eu tenho que... vamos falar dos budistas. O oriental, a maior humilhação para o oriental é pedir ajuda. Isso pela própria filosofia budista. Eu vou procurar para ajudá-lo sem ele me pedir.
Isso chama-se empatia. E vou começar a sentir o que ele sente para eu poder ajudá-lo. E ele vai aceitar ajuda, não é porque ele está precisando, né? Porque ele me ama de tal maneira que fez com que eu percebesse que ele precisava de ajuda. Olha para você ver. Quando fala da questão do budista na morte, que eles ficam felizes quando morrem, não é muito verdade que eles ficam felizes, não. Mas eles acreditam na reencarnação, que é outra esquema, nós não vamos discutir aqui, não. Mas veja, aqui nós estamos tomando água, e aí meu pai morreu, hoje. Aí eu vou deixar um copo aqui cheio de água para o meu pai, que já morreu. Aí de repente, a gente olha, aquele menino está precisando de água. Aí eu pego aquela água que era do meu pai e dou para ele e falo assim, olha lá meu pai. Veja, que é muito semelhante a Mateus também, quando ele diz assim, eu tive fome, você não me desse de comer, tive sede. Não, mas eu nunca te vi, mas eu era o outro aí. Eu sou o outro. Olha para você ver. Então acho que dificilmente a gente vai ter momentos de dizer, olha, problema seu. Washington, pastor, quem começa? Eu vejo que um grande equívoco nosso é nos sentirmos assim, independentes. No meu conceito, esse é um mal que tem sido alimentado, esta independência do ser humano. Eu vejo que aquela palavra de Caim tem que ecoar no nosso coração todo dia. Sou eu o guardador do meu irmão? Somos guardadores do nosso irmão. O que eu tenho com isso? Essa palavra de Caim, ela tem que ecoar na nossa mente todo dia. Essa semana eu vivenciei uma situação muito interessante a esse respeito. Eu conversando com uma família, um casal, a gente estava ali num estudo interativo, e em dado momento, como uma forma de resistência, o chefe do lar, ele disse para mim assim, ele falou, pastor, eu sou uma pessoa, ele disse, eu me sinto autossuficiente. Ele disse, eu tenho isso comigo. Ele falou, eu não preciso de outras pessoas para isso. E aí foi citando algumas situações. Eu não disse nada, eu calei diante daquela situação. Prosseguimos ali com o nosso estudo, nossa conversa, tranquilamente. Ok, terminou. Aí nós fomos ali compartilhar de um jantar com aquele pessoal, aquela coisa toda. E quando eu estava quase saindo, já indo embora, ele disse, pastor, o senhor tem mais 5 minutinhos para mim? Eu disse, perfeitamente. Ele falou, porque tem uma situação, ele disse, que eu estou vivenciando, e eu queria compartilhar com o senhor. Ok. E ele compartilhou a situação que eles estão vivenciando, de família. E eu fiquei calado. Aí no final ele disse assim, o que o senhor diz? O que o senhor me aconselha? Olha que interessante. Alguém que se acha autossuficiente, mas que na realidade não é autossuficiente assim. Entra aquilo que o professor disse, espera aí, se eu não levar essa pessoa a uma condição de credibilidade, de alguém que está realmente preocupado com ela, que a ame pela sua essência e respeite os seus limites, respeite o seu pensamento, a sua posição de ser. Se eu não faço isso, com certeza, dificilmente ele procuraria para poder buscar ali uma orientação. Aí eu perguntei, eu posso dar o meu parecer? Ele disse, eu quero ouvir isso, pastor. Aí eu dei ali o meu parecer e ele disse, muito obrigado pela sua palavra, eu vou seguir a orientação do senhor. Então, olha que responsabilidade. Então, o grande equívoco nosso é nos sentirmos assim, tão independentes, na verdade, nós não somos, né, no meu conceito. Washington, quer comentar algo sobre essa questão? Posso dizer com vocês, sim. É muito difícil, porque a gente não sabe qual é a medida. Quantas vezes o outro vai chegar e vai pedir essa ajuda? Né?
Não, você é responsável pelos seus atos, tá? Mas ele veio até mim e pediu ajuda. Ou eu percebi que ele estava precisando, eu dei um jeito de me aproximar e tudo. Talvez num primeiro momento, acho que deve servir mesmo aquela regra, né? Quer dizer, como é que eu gostaria de ser tratado? Chegando perto do pastor, eu gostaria de ser ouvido. Não, você é muito autossuficiente, não vou te ouvir, não. Não, vou ouvir sim. A pessoa chegou até mim, fez um pedido de ajuda, por que não? Então, agora, quantas vezes? Tem uma música que fala assim, o esmola para o homem que é são, ou vicia o sujeito, como é que é? Ou ele mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Uma coisa assim. A gente não sabe. Quer dizer, mas como é que a gente vai poder julgar que o outro já passou das contas, ou está sendo apenas malandro e tal? A gente não sabe. Então, talvez a regra de ouro, né? Exatamente. Deixa eu contar uma história de Uberabês. Aqui em Uberaba, o Washington de Uberaba, deve ter mais gente de Uberaba, o senhor não conheceu o doutor Humberto Ferreira, um pediatra. Eu tinha um programa de televisão que é 1 hora de programa com personalidades ilustres da cidade. Tem um punhado de programa gravado, muito bom. E eu entrevistei o doutor Humberto, e na sexta-feira ele não cobrava consulta. Não tinha esse negócio de Unimed, plano de saúde, não tinha nada não. Ou você pagava, ou o médico atingia de graça. Não tinha meio termo, né? Então, segunda, terça, quarta e quinta, ele trabalhava no hospital da criança e no hospital escola. Ganhava do governo, claro. E na sexta-feira ele atendia de graça para a população de Uberaba. Ele achava que tinha que retribuir para a população, porque ele estudou em escola pública. Então, uma vez por semana ele trabalhava de graça. Aí, 6 horas da manhã, eu fazia fila ali na Manuel Borges e dava volta no quarteirão, fila para ele atender. Era um médico maravilhoso. E ele atendia muita gente que poderia pagar. Aí eu fiz a pergunta, e eu morro de vergonha até hoje, o doutor Humberto, mas tem muita gente que pode pagar e está na fila. Aí ele regalou o olho e ficou bravo comigo. Professor, isso não é problema meu, é problema de quem entrou na fila.